Seja bem-vindo a mais um vídeo do Intercâmbio A2. Eu sou o Armando E eu sou a Luciane. e vamos continuar contando um pouquinho da nossa experiência aqui na Irlanda. Então, olhando no histórico do Facebook, eu consigo ver que eu andei pela primeira vez na última sessão de fisioterapia, dia 25 de outubro de 2016. Então, vamos dizer o seguinte, a gente continuou, né, não mais com as sessões, mas eu continuei tentando evoluir essa parte. Então, eu ia no shopping sozinho, de muleta, porque na rua eu não queria andar, eu ainda tinha medo de andar. Eu ia de muleta até o shopping, eu ia de muleta até o hospital. Tudo bem, então 2016 foi mais ou menos isso que a gente comprou até aqui. Na verdade não era muleta, né? Era aquela braço, né? que você apoiava e depois não era muleta. Segura na mão, né? E tem um negócio que prende aqui no braço. Era o apoio mais assim embaixo, não? Isso. E assim foi 2016. Um ano bem agitado pra gente. Só pra entender mais ou menos qual foi a timeline, assim, então desde que o Armando ficou doente, que foi 31 de dezembro de 2015, 17 de janeiro de 2016 ele foi pra UTI, e aí mais ou menos do dia 20 de janeiro, quando a minha mãe chegou, a gente teve as nossas mães basicamente por quase 10 meses, né? Então a mãe dele foi embora um pouquinho, acho meio de outubro. Então a gente teve basicamente o ano de 2016, a gente teve o apoio delas por 10 meses, quase 10 meses. E graças a Deus, assim, o Armando voltou a andar, tem a independência dele. Então esse primeiro ano foi bem inesperado, né? Mas aconteceu coisas maravilhosas, foi muito melhor do que a gente imaginava. A gente esqueceu de mencionar que em setembro de 2016 o Armando entrou em remissão da doença, que significa que naquele momento, se fosse feito um exame da medula dele, ela não apresentava mais nenhum sinal da leucemia, e o Armando tem se mantido em remissão desde então. Então esse ano já faz 4 anos que ele está em remissão. Todas as vezes que o Armando fez o exame da medula, graças a Deus nunca voltou, né? Assim, nunca teve sinal da leucemia. Então foi muito gratificante pra gente ter alcançado a remissão com apenas 9 meses de tratamento. A gente também não mencionou nesse meio tempo que quando você tem leucemia, tem alguns protocolos de tratamento que você tem que seguir, que você pode seguir. A primeira opção, que é a mais indicada, que é né, a maioria dos pacientes de leucemia procuram o transplante de medula. A gente fez os testes com o irmão do Armando na época e infelizmente eles não eram compatíveis, então o médico do Armando decidiu que a gente ia fazer o tratamento exclusivamente com a quimioterapia. A gente, até no começo, a gente fez umas campanhas para doação de medula óssea, mas aí o médico decidiu que seria muito arriscado para ele fazer o transplante de medula se não fosse com o irmão dele, né? Alguém que fosse 100% compatível. Então a gente sentou com o médico, ele apresentou quais eram as chances de cada procedimento, e a partir do momento que você decide pela quimioterapia, você ainda tem a opção do transplante de medula mais para frente, caso a quimioterapia não seja eficiente o suficiente para tratar a leucemia. Então aí o irmão dele não foi compatível, foi bem triste assim, mas a gente sabia que era só 25% de chance, e ele só tem um irmão. Até a gente teve outros familiares do Armando, primos, que quiseram tentar, mas aí o médico falou que se não fosse com o irmão, realmente não seria interessante, porque seria um risco grande para ele. Então a gente optou pela quimioterapia. E dentro dos casos do Armando, que é do leucemia linfóide aguda, acontece que alguns pacientes têm uma alteração no cromossomo
e, né, tem um cromossomo específico, eu não lembro agora, e o Armando teve essa alteração. Então é comprovado que é mutante. O Armando teve essa mutação nesse cromossomo, e as pessoas que têm essa mutação, elas respondem melhor ao tratamento com quimioterapia. Então a gente falou, é a opção que a gente tem, vamos seguir. E aí o Armando fez quimioterapias muito agressivas nesses 9 meses. Que é a parte assim, mais importante do tratamento, que é para matar tudo que tiver ali na medula, né? Então eles atacam, por isso que é muito agressivo. E aí, com o Armando em remissão em 2016, em setembro de 2016, ele começou o tratamento de manutenção, né? Então, assim, para leucemia, a maioria das pessoas que tem outro tipo de câncer, eles fazem um protocolo de quimioterapia mais curto e mais agressivo. E do Armando ele teve esse mais curto, que foram os 9 meses, e agressivo, mas a gente tinha que ter certeza que dali pra frente ela não voltaria. Então o Armando fez a manutenção da doença, então é muito longa, são 2 anos, só que aí as quimioterapias são menos agressivas, ele tomava... Vamos dizer o seguinte, tinha fases, né? Quando a fase começava, eu chegava a tomar uma certa dose de esteroides, tomava uma quimioterapia líquida na veia, e então eu passava a tomar quimioterapia em tablets, em comprimido. Diária, né? Diário. Então eu comprava na farmácia, obviamente por autorização do hospital, porque esse remédio é muito perigoso. Se uma pessoa não doente tomar esse remédio, ela pode desenvolver um câncer. Então eu ia na farmácia, pegava esse remédio, tomava direitinho, todo dia, bonitinho. Aí quando acabava a fase, de novo, voltava os esteroides, uma dose de quimioterapia líquida e depois os comprimidos novamente. Até durante 2 anos. E aí o Armando ficou nessa fase de manutenção por 2 anos. Então esse ano de 2016 pra gente foi um ano de muita vitória, assim, por mais que foi um ano muito sacrificante, tanto pra ele, né, foi difícil, mas assim, o Armando sempre se manteve super positivo, sempre de bom humor, por mais a chatice dele, assim, que a gente tem que relevar, porque era muito medicamento, né? A gente, assim, eu não fiquei com nada, assim, porque a gente sabe que, né, remédio causa muitos efeitos colaterais, e a gente não sabia o que estava causando no sistema dele, no corpo dele, então a gente relevava, assim. Hoje a gente, muitas das coisas, como a gente tá contando aqui dando risada, a gente dava risada na época também, porque foi esse o caminho que a gente decidiu desde o primeiro dia que a gente teve o diagnóstico, é que a gente, se tivesse 1% de chance, a gente ia se focar naquilo, a gente não ia focar na parte ruim. E graças a Deus, assim, durante o tratamento, mesmo durante a UTI, eu sempre perguntava pra ele, assim, eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei pra ele, se doía alguma coisa, né, quando ele tava na UTI, aí ele falava, não dói nada, assim, né? Eu tive muita sorte. E aí eu falava pra ele assim, alguma coisa tá doendo, e ele falava assim, ele não sentiu nenhuma dor, fora os incômodos de enjoo, de realmente coisa que o medicamento causou. Ele, graças a Deus, o Armando nunca reclamou de dor, de nada, assim, que a gente vê que outras pessoas que têm câncer sofrem de muita dor, pessoas que eu tenho casos de pessoas que eu sei que tomaram morfina, e o Armando nunca teve dor nenhuma, assim. Não. Lógico que o caso dele é um câncer no sangue, é diferente de uma pessoa que tem um câncer no local específico, né? Mas assim, graças a Deus ele nunca... Porém, depois de um tempo eu fui ler mais sobre o assunto, e leucemia pode causar dor, sim, mas é num estágio mais avançado. Pode causar dor, inclusive, dentro da coluna, pelo que eu li. Então, tipo assim, graças a Deus eu nunca passei por isso. Ele nunca reclamou de dor, assim. Lógico que ele tinha incômodo, imagina, você fica 4 meses no hospital deitado numa cama, lógico que você tem incômodo. Ele ficou muito tempo sem poder ir no banheiro. Eu poderia detalhar os incômodos. Tem várias coisas que incomodam, mas assim, de dor física mesmo, ele realmente não teve. Então, assim, dentro do que poderia ter acontecido, né, das chances do que poderia ter dado errado, a gente, assim, graças a Deus, acho que a gente sempre foi muito abençoado, e a gente sempre comenta isso, eu falo disso porque eu sou uma pessoa que eu sempre vou muito atrás de informação. Eu não
por exemplo, o médico veio falar alguma coisa pra mim, eu não aceitava a palavra. Lógico, o médico é o especialista, mas eu nunca aceitava confiar na palavra dele. Então, eu sempre pesquisei muito, né, assim, em sites em inglês, sites em português. Inclusive, eu ainda até hoje sigo a Abralha, que é a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma no Brasil. E eu entrei em contato com eles logo que o Armando ficou doente, porque nossas famílias queriam que a gente fosse pro Brasil. Isso. E assim que o Armando recebeu a alta, a gente pensou realmente em voltar pro Brasil. E eu entrei em contato com... Ele não. Mas assim, a gente, né, a família dele e a minha família achou que seria melhor, né, pra ter um suporte. E eu realmente pensei nisso. Eu entrei em contato com essa associação e eles me falaram o seguinte: olha, se seu marido tá aí na Europa, né, eles perguntaram qual era o protocolo de tratamento que ele estava fazendo, e eu passei os dados do protocolo, que era o Q16, né? Não, era o Q16, eu acho. Não sei. Bom, enfim, era um protocolo lá. Era um protocolo, passei pra eles o número do protocolo e ela falou assim: olha, se o seu marido, né, começou o tratamento aí, a gente indica que ele fique aí. E esse protocolo que o teu marido tá seguindo é pelo menos há 8, 10 anos à frente do protocolo que a gente segue no Brasil. Então o Armando tava tendo um tratamento muito superior num público. Eu sei que no Brasil tem muitos bons hospitais que cuidam de câncer e leucemia. A minha preocupação era toda a questão porque assim, se a gente fosse pro Brasil, ele ia ter que passar pelo processo todo para ser atendido no SUS, então ele ia ter que fazer primeiro eu ia ter que passar, tinha que reconhecer que realmente ele tinha leucemia, ele tinha que fazer todo o protocolo e ele ia demorar algum tempo até ele conseguir começar o tratamento pelo sistema de saúde. Então assim, ele não ia ser aceito em nenhum plano de saúde privado no Brasil, porque a gente já estava fora do Brasil há mais de um ano. E então assim, ela me passou até o contato do jurídico, né, dessa associação, e ela falou: olha, você vai ter que entrar com um processo para conseguir alguns medicamentos que alguns hospitais têm falta. Então ela cortou todas as esperanças assim de ir pro Brasil, porque ele estava com um tratamento superior ao que hoje tem, na época tinha no Brasil. Então a gente decidiu continuar aqui. O tratamento do Armando ainda não terminou. A gente esse ano vai fazer 5 anos do diagnóstico, né? Dia 31 de dezembro de 2020 vai fazer 5 anos do diagnóstico. Mas um paciente de leucemia, ele é considerado 100% curado com 5 anos da remissão. Então ainda a gente tem um pouquinho mais de um ano, tem menos de um ano, né, que foi em setembro, então a gente tem menos de um ano ainda. O Armando, acho que hoje tá super bem de saúde, e ele vai agora no hospital a cada 3 meses, né? Mudaram pra 6 já. Mudaram pra 6 por causa da pandemia, ele iria em março, mas eles já passaram pra 6 meses, então o Armando vai a cada 6 meses fazer exames de rotina. Então, esse primeiro, eu vou dizer que esse primeiro ano de tratamento que a gente pontuou aqui de 2016 foi o melhor do que a gente poderia ter esperado, por mais que a gente teve alguns contratempos no meio do caminho, mas até aqui Deus foi maravilhoso com a gente. Bom, depois desse 2016 agitado que nós tivemos, em 2017 a gente ficou com aquela vontade de dar uma visitadinha no Brasil, né? Eu queria ver meu pai, né? meu sogro, nossas famílias que estavam no Brasil, amigos, né? Depois de tudo que aconteceu. A gente foi conversar com o meu médico, ele autorizou que a gente ficasse 2 semanas longe, né? 2 semanas no Brasil. Ele reduziu a quantidade de quimioterapia e ele autorizou a remoção do catéter, porque sem o catéter eu teria mais liberdade, né? Se eu tivesse aquele negócio pendurado não lembro se era no braço ou no peito, já não lembro, mas enfim, se eu tivesse aquele negócio pendurado, teria mais trabalho, então ele pediu pra retirar. Isso. E aí nós fomos passar essas 2 semanas no Brasil. Foi bem estressante a gente viajar
por mais que o Armando tivesse já um pouquinho melhor, né? Andando melhor, a gente... É difícil viajar porque, imagina, ele não podia carregar nenhum peso, então, assim, todas as malas eu que acabei levando, as coisas de bagagem de mão eu tive que levar, ainda tinha que cuidar dele, né? E aí foi bem estressante. Tive e aí, que levar essa mala aqui também. e aí ele acabou que durante a viagem ele teve um problema nas pernas, ele teve um inchaço muito grande nas pernas. E quando a gente chegou no Brasil, isso debilitou um pouco pra ele andar. Além do que no Brasil tava muito calor, assim, por mais que fosse março, era um calor que a gente não tava acostumado, então ele ficou com as pernas muito inchadas no Brasil. Então, assim, acabou limitando a gente um pouco das coisas que a gente queria fazer. Mas, assim, o que a gente queria mesmo era passar um tempo com as nossas famílias, né? O Armando, como ele falou, a gente só tinha visto as nossas mães. A gente não fazia tempo que a gente não via os nossos pais. E foi bom a gente ter ido, que já 2 anos que a gente tinha saído do Brasil. E foi maravilhoso a gente ter ido pro Brasil esse tempo. A gente viu bastante gente. Lógico, a maioria das pessoas estavam trabalhando, não tinha como não deu pra ver todo mundo. Muitas pessoas vieram nos ver, né? Porque além do Armando estar com esse problema do inchaço nas pernas, ele ainda era um paciente em tratamento de leucemia, então tinha toda essa questão que ele não podia ir para lugar com muita gente, né? Muita aglomeração. Então, assim, essa viagem em março foi pra gente encher as nossas energias, né? Pra enfrentar mais algum tempo, assim, longe das nossas famílias. Eu tenho que mencionar que eu levei uma muleta, né? Que eu não queria andar, simplesmente andar, até porque eu não imaginei que meu pé ia inchar, mas ele acabou inchando. Então eu andava de muleta pra cima e pra baixo. E aí eu fiz uma maldade. A gente pegou um táxi. E aí o taxista quis ser simpático. Tadinho. O taxista mandou um: e aí? Se machucou no futebol? Eu não resisti. Tadinho. Falei pra ele assim: não, é câncer mesmo. O taxista: rapaz. Se preocupa não, eu tô bem, não se preocupa não. Tadinho, deu uma dó. Tadinho. Eu tive que soltar uma dessa. E mais pra frente, em uma outra situação, eu fiz isso de novo. Mas quando chegar na timeline eu conto. Enfim, foi isso. Mas a gente visitou algumas pessoas, muitas pessoas visitaram a gente. Não deu pra ver todo mundo. Eu queria ter visitado alguns escritórios com pessoas que eu trabalhei, mas não foi possível. Então, assim, mas foram 2 semanas bem proveitosas. A gente realmente deu aquela desestressada. E eu sabia que quando eu voltasse pra Irlanda, eu ia começar a conversar com o meu médico sobre a possibilidade de trabalhar. O Armando sempre foi muito produtivo, assim, ele é da área de TI, mesmo ele tendo um trabalho fixo, ele sempre tinha coisas em casa para fazer paralelamente e acho que foi meio que isso que ajudou também a recuperação, do fato dele ficar em casa. Assim, o Armando nunca ligou muito de ficar em casa, né? Mas uma coisa é você ficar em casa quando você quer, né? E outra coisa é quando você é meio que obrigado. Então, assim, por mais que ele estivesse sempre no computador, fazendo alguns projetos dele pessoais, ele sentia a falta de trabalhar, né? Então, assim, já fazia quase 2 anos na época, eu acho que em março ainda não, mas 1 ano e meio, né, na época que o Armando já não trabalhava, e pra ele, que é dessa parte de TI, que é super o tempo todo, né, aprendendo coisas novas, então ele sentia muito essa necessidade de voltar a trabalhar. Infelizmente ainda ele tomava bastante quimioterapia e então debilitava muito ele, porque ele tinha muito sono, né, cansaço. O médico não deixou logo de cara que a gente voltou, mas aí, graças à ajuda do nosso amigo Davi, ele conseguiu me colocar num projetinho e eu consegui trabalhar remotamente. Assim, eu vou te falar que aquela equipe ali, eles foram uma bênção, porque eles tiveram muita paciência comigo. Eu ainda estava lento, meu cérebro ainda não tinha velocidade normal, e eles foram muito pacientes comigo. E foi muito bom, porque trabalhando com eles eu comecei a voltar até aquela velocidade de programação, aquela velocidade que é normal para quem trabalha nessa área.
E foi legal, foram alguns meses, mas foi bem bacana. Depois disso, aí o que aconteceu? Meu aniversário de 2017. Não, antes do seu aniversário, teve o meu aniversário de 2017. Quando a gente chegou, a gente tentou priorizar, a gente tentou economizar o máximo de dinheiro, porque a gente não sabia quando é que a hora a gente arranjar um emprego, então a gente tinha o dinheiro guardado para ficar pelo menos um ano aqui na Irlanda. E aí a gente fez uma viagem pequena pela Irlanda logo que a gente chegou em setembro, a gente fez no interior um final de semana, uma viagem de final de semana no interior da Irlanda, e foi a única viagem que a gente tinha feito no primeiro ano. E a maioria das pessoas que vêm pra cá viajam bastante, né? Porque a gente tá aqui na Europa, então os voos são baratos, é muito fácil acessar outros países. E aí o Armando ficou doente e tudo, e a gente nunca foi viajar fora da Irlanda. Então, como a gente tinha ido pro Brasil, a gente falou assim, não, por que a gente não faz uma viagem de um final de semana para um país próximo, né? E assim, eu sempre tive vontade de conhecer Londres, e aí no meu aniversário de 2017, em junho de 2017, a gente foi para Londres. Era o meu sonho conhecer, a gente foi no final de semana do meu aniversário. A gente pegou um tempo maravilhoso. Em Londres estava um céu azul, não tava calor, tava um tempo muito gostoso. Que junho aqui é verão, né? E começo do verão. E aí a gente fez nossa primeira viagem para fora da Irlanda. Foi meio loucura, porque o Armando tava de muleta. E a gente tava contando que em Londres tem bastante metrô, o transporte público é bem conectado. E aí, só que a gente não esperava que teria muitas escadas, que não teria elevador, que não teria escada rolante. Então o Armando ainda estava andando com um pouco de dificuldade, ele se cansava bastante, mas a gente conseguiu aproveitar bastante Londres. Hoje a gente viaja num ritmo diferente do que a gente viajava antes, porque por mais que o Armando ainda tenha voltado toda a condição física dele, ele ainda é um pouco mais lento do que era antes. Mas a gente teve um final de semana super maravilhoso em Londres, a gente foi em todos os lugares que a gente queria ir. Eu fui visitar os estúdios da Warner Bros, onde foi filmados os filmes do Harry Potter. Então foi uma viagem pra gente também que foi super especial, né? Assim, o clima tava maravilhoso, tudo foi perfeito assim para essa viagem. Então foi também uma viagem onde a gente começou a realizar os nossos sonhos de conhecer alguns países e cidades aqui da Europa. Bom, em agosto de 2017, durante o meu aniversário, olha só, nós recebemos uma visita inesperada do nosso landlord, né, do dono do apartamento. Ele não entrou nem nada, ele apenas bateu na porta, perguntou se estava tudo bem. Tudo bem. Você tá trabalhando? Tô trabalhando. Ela, né, no caso. E aí ele entregou uma carta pra Luciana e falou assim, depois você dá uma lida. E aí, obviamente, quando ele foi embora, ele tinha pegado a carta. Ele estava solicitando o apartamento de volta. Ele estava dando o aviso, né? Um aviso. Tipo, ele queria o apartamento de volta. Ele estava alegando que ele precisava levantar um dinheiro e queria vender o apartamento. Foi um belo baque pra gente. Porque, assim, como a gente já mencionou, aqui tem um problema muito sério de moradia. É difícil você alugar alguma coisa. A gente tinha ali uma vantagem. A gente já tinha alugado um apartamento, que era onde a gente estava naquele momento. Então, assim, a gente podia contar com uma carta de recomendação do antigo landlord, porque a gente tinha um. Mas o que acontecia? Os preços de qualquer contrato novo estavam muito caros. E a gente ainda queria continuar morar perto do hospital, porque eu ainda tinha muita dependência do hospital. Mas a gente já sabia que se só a Luciane estivesse trabalhando, a gente não ia ter chance nenhuma. Então o que aconteceu? Cheguei no meu médico e falei, então, é o seguinte, eu fiz uns trabalhinhos em casa, mas agora eu preciso arrumar um trabalho de verdade, um trabalho numa empresa que esteja sediada aqui na Irlanda, nós temos um escritório na Irlanda, pagar imposto, eu preciso fazer tudo direitinho. Então, ele autorizou desde que eu tivesse alguns cuidados. Por exemplo, ele falou para eu não pegar um emprego na minha área, porque ele sabe que TI é uma área que consome muito.
Eu ainda era um paciente, eu ainda estava tomando quimioterapia. E ao mesmo tempo não podia ser um serviço físico, porque eu não tinha habilidade física nenhuma. Eu ainda estava andando de muleta. Minhas mãos estavam bem melhores, mas não dava, não ia rolar. Então tinha que ser uma coisa que misturasse tecnologia, mas não podia ser desenvolvimento e por aí vai. Bom, comecei, eu mandei currículo para um monte de lugar, mas assim, eu não sei mentir, só mentir currículo. Então, por exemplo, eu mandei currículo para tentar ser vendedor da GameStop. Nem me chamaram, nem me retornaram, eu não tenho experiência em vender coisas. Eu conheço videogame, bastante até, mas não sei ser um vendedor, não sei ficar ali no balcão. Olha esse jogo, vem, compra esse jogo, não sei fazer isso. Mandei também currículo para o cinema. Qualquer coisa serviria. Não, nem retornava, nem nada. Enfim, não deu certo. Mas aí, a Luciane viu uma vaga e falou, tenta nesse lugar aqui. E eu tentei. Então, o que aconteceu? Eu mandei meu currículo para Activision Blizzard. Activision Blizzard, se você não conhece, é uma empresa que produz jogos de videogame. Grandes jogos de videogame, inclusive. Aqui, no caso da Irlanda, existe um escritório que eles fazem a parte de testes dos jogos. Então, vamos dizer assim, os testes, não de todos os jogos da empresa, mas alguns das principais linhas passam por esse escritório. E eles estavam precisando de um brasileiro. Por quê? Porque existem equipes lá dentro. E as equipes, cada equipe tem um idioma. Então, eles tinham uma vaga para Beta Localization Tester, que é o cara que vai testar o jogo, mas mais focado em textos, no caso, textos de português do Brasil, e em diálogos, para ver se os diálogos fazem sentido no idioma português, né? Se não tem nenhum erro muito grosseiro. Enfim, fui pra entrevista. Não, primeiro a entrevista foi na verdade, foi online no sentido de testes, porque eu tinha que provar que eu tinha o domínio da língua portuguesa. Então, muito teste de acentuação. Uma redação. Teve uma redação em português do Brasil. Então, com tudo isso, eles me chamaram para uma entrevista física. Não, uma entrevista, coisa séria. Cheguei lá, primeiro conversei com 2 profissionais que já estavam trabalhando na empresa. A entrevista foi em inglês, até porque um deles não falava português. Ele, se eu não me engano, falava espanhol, se eu não me engano. O outro era brasileiro, o outro falava português, mas a gente fez a entrevista em inglês. E aí veio a parte mais icônica da entrevista. Ligaram o PlayStation 4, botaram o Call of Duty e falaram, então, passa da primeira fase. Fácil, né? Peguei, matei os caras lá. Pô, primeira vez numa entrevista que eu tô jogando videogame. E o Armando não gosta desse tipo de jogo de... Não é que eu não gosto. Você não joga muito. Eu jogo. Eu não tinha muita afinidade, mas assim, eles queriam ver se eu era capaz se eu tinha coordenação motora, se eu tava falando a verdade, se eu consigo jogar um videogame do tipo, se eu consigo andar, mirar e atirar ao mesmo tempo. Eu não passaria. Eu não passaria. Mas enfim, aí eu peguei, passei da primeira fase tranquilamente, não foi dificuldade nenhuma. E aí depois o famoso tipo, olha, então, a gente vai conversar entre a gente, depois a gente manda uma resposta. Fui pra casa, chegando em casa, na verdade eu tava quase chegando em casa, já recebi um e-mail, uma proposta de trabalho. Eu aceitei. É um trabalho temporário, tá? Porque assim, esse tipo de emprego, ele é sazonal, né? Que fala, sazonal. Né? Sazonal. Então o que acontece? Tem jogo pra testar, eles contratam pessoas pra testar os jogos. Mas aí tipo assim, olha, não tem nenhum jogo em vista, aí eles deixam os contratos temporários terminarem, eles não renovam, mas é normal, isso é o procedimento dessa empresa. Tem alguns funcionários permanentes? Tem, mas é muito difícil se transformar num funcionário fixo dessa empresa. Eu mesmo, acho que brasileiro ali, eu só conheço 2 fixos. O resto, até o que eu conheço, era tudo temporário. Mas enfim. Então, assim, foi um trabalho muito divertido, vou dizer. Foi o emprego dos sonhos, né? Assim,
se você for parar mais uma vez, a gente percebeu o cuidado de Deus, assim, botar no caminho dele algo que era pra ele no momento, né? Que era algo que não demandava muito, não que é um trabalho ruim, mas assim, não demandava muito do intelecto dele, assim, não tinha que nem programação, demandava muito mais, né? Sim. Mas era um trabalho que era com algo que ele gostava e foi bom pra ele manter a rotina, né? De todo dia acordar cedo. Ficar acordado. Era longe pra ele ir, então ele tinha que pegar o transporte público. Sim. Pra ele andar mais, ele tem que passar a maior parte do tempo, né? Horário comercial acordado. Sim. Então, assim, pra ele foi o emprego ideal, assim, né? Lógico, ganhava pouco, assim, mas aqui na Irlanda o pouco é muito justo, né? Era o salário mínimo irlandês na época. E foi assim, veio, só faltou vir embrulhado pra presente, né? Assim, tipo, olha, tá aqui pra você. E aí o Armando, e hoje eu falo, o Armando ganhou pra jogar videogame, gente. Sim, exatamente. Então, por exemplo, imagina a situação. Eu, que antes só estava acostumado a gastar dinheiro com jogos, eu via na minha conta bancária Activision Blizzard e o meu salário entrando. Olha só que coisa maravilhosa, tipo, uma empresa de videogame tá me pagando. E o trabalho era assim, eu tinha lá a minha mesinha, aí eu tinha o PlayStation 4, né, que é o videogame da época, o Xbox, também o da época, não lembro de Xbox. Tinha um computador muito bom, mas é que na verdade a gente não jogava naquele. Esse computador era só para fazer relatório. O computador que a gente jogava tinha no outro canto da sala tinha fileiras com os computadores gamers. Então quando a gente tinha que testar o jogo no computador, a gente se movia para outra mesa. E quando era no PlayStation 4 ou no Xbox, a gente usava o da nossa mesa mesmo. Então assim, eu vi coisas que são bem interessantes, como por exemplo um jogo em modo debug. Essas coisas assim são bem legais. Eu tinha a habilidade de descarregar os vídeos do PlayStation 4 do Xbox direto no computador, achava isso bem bacana. Enfim, coisas da elite de testers que consegue fazer. Foi muito legal. Mas ali, assim, eu era temporário e eu era assim um peãozinho, né? Tipo assim, eu chegava, recebia a tarefa, fazia com muita alegria no coração. E acabava o dia, eu entregava tipo o relatório e tava tudo certo. Então assim, era um trabalho perfeito pra minha situação. Porque o que acontecia? Vamos dizer assim, não era o tempo todo, mas se eu precisasse ir no hospital pra fazer qualquer coisa, um exame de sangue, alguma coisa, e eu perdesse meio período ou de repente perdesse um dia, não era o fim do mundo. Porque outra pessoa do meu time conseguia cobrir. Entendeu? Não é igual o projeto de programação que é mais difícil um outro programador continuar o que você deixou pela metade. Porque as tarefas, elas começavam no dia e terminavam no dia. Então, tipo assim, foi perfeito. Então eu tinha conseguido o meu emprego, estava trabalhando, estava ganhando meu dinheirinho, estava finalmente conseguindo colaborar, né, com a casa, com o apartamento que a gente tá morando. Enfim, aí a gente já poderia começar a procurar um apartamento para alugar. A gente já tava procurando. Já. Assim que o dono do apartamento pediu, e no aniversário do Armando, foi 25 de agosto, por lei, eles têm que dar alguns dias, né, alguns meses. Se eu não me engano, eram uns 50 era quase 2 meses que eles tinham dado pra gente. E aí, além de tudo, tinha esse deadline, né, que a gente tinha que sair então, em X dias. E aí a gente já tava procurando, mas aí a gente sabia que sem só um dos dois trabalhando, a gente ia ser muito difícil conseguir um lugar só pra gente. E a gente queria um lugar só pra gente, a gente não queria voltar a dividir apartamento de jeito nenhum. Não era a nossa opção. Exatamente, porque ainda tava muito debilitado. Minha situação era diferente, não queria também... Ninguém ia conseguir acompanhar a gente, então realmente a gente precisava de um canto só nosso. Isso, e aí ao mesmo tempo que ele tava procurando emprego, a gente tava procurando apartamento. Fui em algumas visitas e a gente começou a ficar desesperado porque eu fui em um bem aqui do lado onde a gente mora e era eu e mais umas 12, 13 famílias, assim, né, pessoas que eram de famílias diferentes. E era bem concorrido, assim, quem tivesse a documentação pronta, quem tivesse a melhor aplicação, era que ficava com o apartamento.
E o apartamento que a gente mora hoje é de uma imobiliária, é o mesmo conjunto de apartamentos que a gente morava antes, quando a Armando ficou doente, que a gente dividia com outro casal. E aí eu tentei entrar em contato direto com eles, eu tenho uma história boa, porque assim, eu lembro que eu entrei muito em contato com essa imobiliária na época. O que aconteceu? Eu falei, olha, eu quero alugar um apartamento, vocês têm alguma coisa pra mostrar? Eles falaram que sim, eu cheguei a ver um apartamento que ficava do lado de dentro do prédio, e era assim, eram 2 quartos, só que era muito caro. A gente não ia conseguir pagar com os nossos empregos da época, não tinha como. E aí eu falei pra pessoa, olha, eu falei o seguinte, apareceu outro, você me avisa, né? Aí o que aconteceu? Essa pessoa que tinha o meu contato saiu da imobiliária. Não ia mais trabalhar. E aí quando eu mandei um e-mail, outra pessoa interceptou o e-mail, deve ter redirecionamento. E aí essa pessoa falou, olha, fulano não trabalha mais aqui. Aí eu falei, pronto. Agora é a minha chance. Eu vou soltar uma mentirinha bem levinha, que essa pessoa não vai ter como descobrir e vai me ajudar. Eu falei assim, então, eu queria saber o seguinte, o fulano que não trabalha mais com você, me prometeu que ia me mostrar um apartamento. É lógico, eu não ia falar que o cara me prometeu um apartamento, não pode. O cara me prometeu que ia me mostrar o próximo apartamento que tivesse liberado. Será que você consegue fazer isso? Aí a pessoa, né, claro, tipo, só pra você ter ideia, esse apartamento que a gente tá hoje, foi você que veio, né? Foi Tinha você e mais um? Ou mais 2? eu e mais 2. Ou seja, não era a Luciane mais 20, não era a Luciane mais 30, como geralmente eles não acontece. abriram porque aqui a maioria das imobiliárias, elas publicam num site chamado Daft, que é um site de você entra pra alugar, comprar casa e tal. Então eles colocam um anúncio nesse site e essa imobiliária não tinha colocado ainda. Eles não tinham colocado o anúncio. Eles chamaram pessoas que já tinham vindo fazer visitas em outros apartamentos e ela abriu só para essas pessoas. Tanto que ela falou assim, eu só posso esse tal dia e tal horário. E eu tava trabalhando, eu acho. Na época, eu tava trabalhando, daí eu pedi pra entrar mais tarde no trabalho, pra poder vir na visita. E aí o Armando já tava trabalhando quando a gente veio ver. E aí na visita na verdade, já tinha tudo. Já tinha toda a documentação e tudo. E aí foi acho que no outro dia, no máximo, né? Eles mandaram mensagem dizendo que a gente tinha sido escolhido pra alugar esse apartamento. E também foi assim, foi muito rápido, né? Tanto que a gente deu o notice pro dono do nosso apartamento, falou que a gente tinha conseguido, né, antes do período. E a gente acabou, tanto que a gente acabou alugando aqui e ainda tava pagando outro ainda. Tipo, uma semana, 2 semanas, e a gente conseguiu fazer a mudança pra cá. Mas foi também assim, muito rápido, né? Foi muito. Dessa vez a gente contou com bastante sorte, eu acho. Sim. Sorte não, foi Deus novamente, mas assim, não teve nenhuma indicação, não teve ninguém assim ajudando no meio de campo. Mas é o apartamento que a gente mora hoje, é o apartamento que a gente. Foi o primeiro apartamento que a gente se sentiu em casa, né? A gente pôde mobiliar, então a gente pôde colocar. O apartamento a gente alugou ele vazio, só tinha os essenciais, né? Geladeira, freezer, lava-louça, fogão, essas coisas. E o resto a gente comprou, a gente mobiliou o apartamento. Então a gente pôde deixar com a nossa cara, né? Mas é lógico que a gente foi afetado pelo problema de moradia em Dublin pela questão do valor do aluguel. O valor que a gente pagava antes num apartamento de 2 quartos, aqui ainda era um pouquinho mais caro. Era um pouquinho mais caro do que aquele apartamento, só que aqui é um quarto só. Então é assim. Hoje, o que acontece? Quando você aluga aqui, no primeiro aniversário do aluguel, eles não podem aumentar o preço. Mas no segundo, eles aumentam 4%. 4% anual, E aí depois eles começam a aumentar de 2% a 3%, se não me engano. Sim. Bom, mais ou menos por aí. Então, o contrato que a gente tem hoje não é
extremamente caro para os dias de hoje, porque é um contrato de 2017 que aumentou seguindo a lei. Então não é nada assustador hoje, mas na época era caríssimo, porque a gente tava pagando menos num apartamento de 2 quartos. Mas enfim. Só que esse apartamento que a gente mora hoje, ele é bem mais novo do que o apartamento anterior, né? Assim, o prédio é mais novo, o apartamento é mais novo, né? O acabamento do apartamento, o estado desse apartamento estava em melhores condições do que o anterior, mas pra gente foi um baque, assim, porque a gente queria arranjar, continuar com um de 2 dormitórios, até porque a gente tinha pretensão de receber nossas famílias ou até alguns amigos que, né? Sei lá, a gente queria ter esse espaço a mais, mas aí como a gente tinha esse problema do tempo, a gente tinha que conseguir um outro apartamento rápido, e quando a gente veio nesse apartamento, e assim, é mais perto, a janela da nossa casa, a gente consegue ver a entrada do hospital, né? E aí, esse apartamento que a gente mora hoje, ele é super, assim, claro, é um apartamento que a gente, assim, gostou muito de morar e tem aquela coisa, né? A gente foi escolhido, então a gente não queria dizer não, né? Porque a gente não sabia se a gente tentasse outros lugares, se a gente ia ser escolhido. Exatamente. E aí, basicamente, foi aquela, assim, aconteceu de que a gente foi escolhido, era um apartamento que a gente gostava e a gente encarou, porque a gente também não queria ter que ficar dependendo de procurar mais, porque a gente sabia que a gente estava com o tempo contado no outro apartamento. Para finalizar 2017, eu lembrei de mais uma história. Em uma das minhas visitas ao hospital, eu cheguei a mencionar que eu vi sangue quando eu vomitei. Eu vomitava muito, estava tomando quimioterapia, era uma coisa que acontecia. Eu vomitei e eu vi um pouquinho de sangue em casa. E você também estava ficando enjoado com água, né? É verdade, a água estava me enjoando. Tava enjoando com algumas coisas. Então, o que aconteceu? Eu imaginei, eu contei para a enfermeira, né, que estava me atendendo no dia, que aquela sangue provavelmente era da minha garganta. Porque eu estava sentindo muita dor na garganta pela força que eu fiz. Mas isso não foi suficiente. Ela contou pro médico e o médico ficou muito preocupado. Então, ele agendou uma endoscopia. Bom, se você não conhece o que é uma endoscopia, a gente já fez alguns no Brasil. Basicamente, o médico te põe para dormir e com um cano que tem uma câmera na ponta, ele coloca pela sua garganta e ele filma o seu estômago para procurar se você tem algum machucado, alguma coisa. Basicamente é isso. E se você precisar também ele faz a biópsia, né? Ele tira um pedacinho, dá uma beliscadinha e tira uma amostra para você, né? Pesquisar se tem alguma coisa. Então assim, ele marcou essa endoscopia para mim, tipo, dali a 2, 3 dias no máximo. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Foi. Eu avisei a Luciana e falei, olha, Lu, você precisa pegar uma folga no trabalho, porque você precisa me acompanhar, porque eles provavelmente vão me apagar. Ser dado, Uhum. E eu não vou conseguir voltar pra casa sozinho. Eles não deixam você voltar pra casa sozinho depois de uma sedação dessa, né? E a Lu mencionou lá no trabalho, olha, um dia tal eu vou acompanhar meu marido numa endoscopia. Aí eu falei pra minha chefe, olha, desculpa te avisar em cima da hora, mas eles marcaram o exame tem 3 dias, eu não tive tempo de antecedência pra avisar, né? Então aí foi engraçado que no trabalho tem na época eu trabalhava no hotel, na central de reservas, e eu era a única não irlandesa, né? Eu era a única que não era irlandesa, e aí eu comentei, né, que em 4 dias a gente tinha conseguido a endoscopia pro Armando. E aí uma das pessoas que trabalhavam comigo, ela também tem um problema de saúde, e ela ficou abismada, porque, tipo, não sei se ela já precisou, outras pessoas já precisaram de fazer uma endoscopia e esperam meses pra fazer, né? E no caso do Armando foi em questão de dias, eles conseguiram marcar a endoscopia pra ele. Aí foi aquela coisa meio tipo assim, mas como, né? Que, tipo assim, você que não mora aqui, você não é irlandês, ou seu marido não é irlandês, e vocês conseguem, tipo, e quem é irlandês não consegue. Então gerou esse burburinho assim, mas né? Invejinha. Invejinha. Mas eu não recomendo, novamente. Eu tive essa prioridade por causa do meu médico, que, né, ele é importante, ele tem lá o conhecimento dele, mas eu não recomendo, porque obviamente eu só tive essa prioridade porque ele via aquilo como um risco sério para mim. Enfim, chegou o dia, nós fomos até a parte do hospital onde ia ser feita essa endoscopia,
E a médica responsável, ela olhou meu exame de sangue e ela não gostou dos números. Ela disse que eu estava fraco demais para fazer uma endoscopia. Na verdade o Armando tava com as plaquetas baixas, né? E as plaquetas é que ajudam a cicatrização. Então ela ficou com medo, com receio. Por mais que a endoscopia seja um exame seguro, tem o risco de você arranhar a garganta, machucar, né? Todo o esôfago, né? Então ela ficou com medo durante o procedimento alguma coisa machucá-lo, e aí com as plaquetas baixas ele não ia conseguir assim se recuperar de uma forma normal. Então a gente ficou um tempão esperando, a gente tava marcado para fazer acho que na hora do almoço, antes da hora do almoço, e aí com essa coisa ele não poder fazer já era acho que 3, 4 horas da tarde, né? Ele em jejum, não podia comer. E aí, no final das contas, ela ligou pro médico dele, né? Pra perguntar conversar. se realmente tinha que fazer, porque ela não queria fazer. Uhum. Aí o meu médico falou, não, ele tem que fazer, eu quero esse exame. Eu quero saber o que tá acontecendo, né? Ele tava suspeitando que ele tava com alguma coisa no estômago, né? Então ele tinha que fazer. E aí que aparece uma solução. Apareceu um carinha com uma maleta e quando ele abriu a maleta... Não, primeiro a médica veio explicar, né? A médica responsável pelo setor de endoscopia veio falar que tinha conversado com o médico, que eles chegaram numa conclusão que você precisava fazer, mas você não iria fazer do método tradicional. Isso. Que você iria fazer diferente, que viria uma pessoa para explicar como é que ia ser feito o exame. Então, aí veio esse carinha com essa malinha, ele abriu a malinha e o que tinha dentro da malinha? Tinha uma cápsula, como se fosse uma cápsula de remédio. E tinha, um pouco maior, só que um pouquinho maior. E tinha um cinto, não era bem um cinto, era um negócio para colocar em volta do abdômen, com um aparelhinho, uma telinha. Então sim, aquela cápsula era uma câmera. Era um mini submarino. Era um mini submarino. E aí, obviamente, a médica, eu acho que a médica já estava junto nesse momento. E eu fiz a minha pergunta, né? Tinha que fazer uma pergunta, né? Como é que eu faço para devolver isso? Eles riram da minha cara e falaram assim, não, a gente não quer isso de volta, a gente não quer isso de volta. É que na verdade essa câmera iria fazer o mesmo caminho da endoscopia, e aí no caso faria uma colonoscopia, né? Porque ele ia seguir todo o trato digestivo, o trato, né? Ia lá, né? Até sair. E assim, eles tinham que ter certeza que a cápsula sairia, porque é um risco ficar preso, né? E ali é um corpo estranho, né? Sim. Então, depois de uns dias, acho que chegou até a fazer um raio-x, né? Pra ter certeza que tinha saído. Saiu. Porque não tinha como a gente ter certeza quando que ia sair, aonde que ia sair. Então, acho que eles deram uma semana, né? Mas pra expelir. Foi tudo bem. Mas foi engraçado porque ele ligou a telinha, né? E falou assim, olha, aí apontou, né? E aí a gente conseguia ver ali, né? E aí ele falou, só não fica ligando por causa da bateria. E aí ele foi, acho que ficou ligada por 12 horas, né? Acho que foi 8. Alguma coisa assim. Bom, enfim. E aí o Armando tinha que ficar com aquele cinto porque... a cápsula ela não salva as imagens, né? Ela só filma. E ela manda por Wi-Fi pra aquele monitorzinho. E aí aquele monitorzinho salva as imagens. Então eu fiquei com aquele negócio, acho que foi 8, 2 horas, não sei, não lembro. E aí no final eu tirei, né? Tipo, no dia seguinte. E aí a Luciane levou pra mim. O hospital entregou a gravação. E foi isso. Eu fiz uma endoscopia diferenciada aí por causa da situação. Modernidade. Eu nunca tinha ouvido falar, foi a primeira vez, assim, eu já fiz umas 5 vezes endoscopia no Brasil e nunca, assim, lógico, acho que quem tá em hospital, essas coisas deve ser uma coisa mais normal, né? Mas pra gente, assim, a gente ficou, super, né? Que é isso, né? E aí, quando a gente ficou sabendo, né, que ele engoliu como se fosse comprimido. Era um comprimido grande, mas era um comprimido. Uma cápsula. E foi a primeira exame moderno assim, que o Armando fez. Do que a gente achou engraçado. Bom, esse vídeo deve estar ficando gigantesco. Vamos finalizar então aqui em 2017. No próximo vídeo a gente vai falar sobre 2018, 2019, 2020. Porque, tipo, a história em si
ela começa a se tornar uma história mais normal, eu diria uma história mais feliz, mas ela não tem mais tanto detalhe assim absurdo para contar. Mas aí a gente vai começar a contar sobre outras experiências que a gente tem aqui na Irlanda. Logo logo a gente vai começar a fazer vídeos sobre coisas mais atuais, os processos que a gente está passando no momento. E como o Armando disse, não que anteriormente tenham sido anos infelizes, mas foram anos mais difíceis, que a gente não esperava passar por tudo isso quando a gente decidiu morar fora, mas foi um aprendizado enorme como pessoa, como casal, e acho que hoje nós somos pessoas completamente diferentes do que daqueles dois que saíram do Brasil em 2015, e acho que vai ter muita coisa boa ainda pra gente falar aqui no canal. Até a próxima. Até.